Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus não conhece fronteiras. Ela chega a todos os povos e nos reúne em torno do Cordeiro Pastor, doador da vida eterna, e a quantos escutam sua voz e o seguem. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes na cidade, provocavam uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Saber que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Todos juntos. Saber que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com
que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciões me disse: esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor. E os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé, vamos juntos aclamar o Santo Evangelho, cantando o número 9 da Folha de Cantos. Meu coração Com palmas transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados, povo santo de Deus. Primeiramente, dizer à comunidade que estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa, dedicado ao domingo do Bom Pastor, dedicado também às vocações. E temos essa comemoração tão especial, que é o Dia das Mães. Tentar relacionar estes dois momentos partindo desses textos que nos foram propostos, principalmente o Evangelho de São João, que é muito rico, muito denso,
e que, de certo qual modo, reassume a mensagem do evangelista, enquanto um texto que nos apresenta, nos diz, que, mais uma vez, que Jesus é a revelação de Deus. Como nós pensamos a Deus, nós cristãos devemos pensar em Jesus. É a partir de Jesus que nós cristãos pensamos Deus. Nós não podemos fazer uma metafísica de Deus sem assumir o que é proposto na Sagrada Escritura como revelação de Deus. Nós cristãos acreditamos num Deus que não é um Deus dos filósofos. É um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, é um Deus que se revelou na história. O nosso Deus é um Deus presente na história. E que tem, na encarnação do seu Filho, a plenitude dessa revelação. Como o evangelista João diz, no seu prólogo, mas de um modo muito especial, no seu capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, precisamos partir desse princípio para a gente entrar no espírito do Evangelho de João e, ao mesmo tempo, falar metaforicamente de Deus a partir de categorias que foram utilizadas por aqueles que escreveram, pensaram os textos sagrados, mas que, a partir dessas apresentações, nós podemos nos aproximar da imagem de Deus. Tanto que, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como o bom pastor de Israel. Quem é o bom pastor do povo de Israel? É Deus. Deus que cuida tanto desse povo, ama tanto esse povo, que por mais que esse povo tente abandoná-lo, seja um rebanho teimoso, e o profeta Isaías diz, é um povo de cabeça dura, Deus jamais abandona esse povo. Tanto que a imagem, além do que nós temos com os profetas, mas também no Salmo 22, em que nós vamos ter uma apresentação do salmista sobre o bom pastor, e declinando sobre a figura do bom pastor, o salmista diz quem era Deus para o povo de Israel. Era aquele que estava atento, que cuidava do povo. E lembremos-nos que essa ideia de cuidado, mais atualmente, nós vemos em alguns ambientes de pensamento se falar sobre essa ideia de cuidado a partir de um camarada chamado Martin Heidegger. Mas, na Sagrada Escritura, quando nós falamos sobre Deus, nós falamos de alguém que ama profundamente o seu povo, e porque ama profundamente o seu povo, cuida dele. O leva para pastagens verdejantes. Está atento aos sofrimentos do povo. Penetra nas entranhas do seu povo. É um Deus infinitamente misericordioso. Então é uma imagem usada pelos autores do Antigo Testamento, devido a toda a cultura e a importância que se tinha do pastor para o povo de Israel, e que o evangelista João reassume. Capítulo 10 de João. Que se vocês, quando chegarem em casa, tiverem a curiosidade de ler, é muito importante que o façam. Rezem o capítulo 10 do evangelista João.
João hoje nos traz só os versículos. A liturgia da palavra hoje nos traz só os versículos do 27 ao 30. Que fala que as ovelhas escutam a voz do pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. Em João, conhecer não é só um conhecimento teórico, como em outra oportunidade eu já mencionei e lembrei isso a vocês. Conhecer para o evangelista João é perceber a intimidade da pessoa, é conhecer em profundidade a pessoa. E conhecendo a pessoa profundamente, também a ama profundamente. E conhecer na Sagrada Escritura não é só um conceito. Conhecer na Sagrada Escritura é uma atitude. Conhecer na Sagrada Escritura é uma atitude. Deus, quando nos conhece, Ele nos ama. E quando nos ama, Ele nos conhece. Por isso que o evangelista diz: o bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus nos conhece. E é interessante como o evangelista continua dizendo que ele e o Pai são um. É o modo que o evangelista tem de dizer: olha, como Deus foi o bom pastor para o povo de Israel, Jesus, a revelação de Deus, é o bom pastor para este povo. Se depois vocês ainda quiserem, leiam o capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus aparece rezando a Deus, pedindo a Deus: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, por eles eu me consagro. Eu não quero que nenhum daqueles que tu me confiastes se perca. Nenhum. Deus não quer que nenhum da gente, ou seja, Deus não quer que nenhum daqueles que são seus filhos, foram criados à imagem e semelhança dele, venham a perder-se. E só faz isso quem ama. Quem ama não quer jamais que a pessoa amada seja perdida, se distancie, desapareça. Por isso que esse texto do Evangelho de João, mesmo com 3 versículos, ele é carregado de significado, de importância. E para a gente pensar a importância dele, podemos lembrar do que Jesus fez com Pedro no último domingo. Aquela pergunta feita por Jesus, ela continua sendo uma pergunta sempre necessária para que a gente entenda que nós só seguimos quem nós amamos. Eu comecei no domingo passado perguntando à comunidade, perguntando a vocês: nós seguimos quem nós não amamos? Nós seguimos quem nós não amamos? Nós nos dedicamos a quem nós não amamos? Nós somos fiéis a quem nós não amamos? E lembrava a comunidade que a infidelidade ao amor não é uma questão de infidelidade carnal. O problema da infidelidade é que nós traímos o amor com o qual nós somos amados. E não existe coisa pior do que a traição do amor. Às vezes, fazemos a leitura superficial, porque pensamos que o problema da infidelidade é a questão carnal e fruto do nosso modo de pensar culturalmente a infidelidade. Mas não é. Na lógica de Deus, ser infiel é você trair o amor. Por isso que o texto de João nos diz: eu e o Pai somos um. Lembra que essa intimidade entre Deus e o Filho é uma intimidade de fato profunda, e que nós não podemos esquecer, porque só desse modo nós conseguiremos ouvir a voz de Deus.
As ovelhas escutam a minha voz e me seguem, não ao Padre, mas seguem a Cristo. Por isso que os judeus, chegando, Paulo chega à comunidade, e os judeus não querem, não aceitam a proposta de salvação de Paulo, a pregação. Eles não aceitam. E é interessante como o autor dos Atos, Lucas, diz, e ainda eles juntaram ali um grupinho de velhas e pessoas influentes da comunidade para jogar as pessoas contra Paulo. Não entenderam. Paulo trazia para eles a salvação, o evangelho da salvação. Mas eles não acolheram. Mas não acolheram por quê? Não acolheram por quê? Porque não amaram a Cristo, não conheceram a Cristo. Não eram discípulas de Cristo. Por isso que mais na frente, no texto do Apocalipse, o mesmo João falará a partir das visões que ele tem, escrevendo as suas comunidades, ele fala sobre aqueles que, seguindo a Cristo, foram alvejadas, tiveram as suas vestes purificadas, puras. Por quê? Porque viveram a experiência do martírio. O texto do Apocalipse é um texto que narra, está muito atento ao que estava acontecendo das perseguições da vida cristã, e que os cristãos, seguidores de Jesus, vejam o início do livro do Apocalipse, que nós lembramos aqui há uns 20 dias, quem veio à missa todos os domingos e acompanhou a liturgia da palavra, viu que os primeiros cristãos, segundo o livro do Apocalipse, eram perseguidos, porque anunciavam a palavra e eram seguidores de Cristo. Testemunhavam Cristo. Mas do começo ao fim foram fiéis. Por quê? O texto hoje diz, porque contemplaram o Cordeiro imolado, que é digno de receber honra, glória e poder. Para os primeiros cristãos, só a Deus, e depois só a Cristo, só eles eram dignos de receber honra, glória e poder. Mas isso era fruto de uma experiência simplesmente humana? Não, povo de Deus. Era fruto de uma profunda experiência com o amor de Deus. E aí eu entro já no segundo ponto, finalizando, que só é aproximado, só pode ser experimentado aproximadamente quando nós comparamos o amor de Deus ao amor de mãe. Não existe outro amor humano que seja tão grande, tão especial quanto o amor de mãe. Porque é a partir das entranhas, é a relação mais profunda que existe na experiência do amor humano, é a experiência mais profunda que existe, é a experiência do amor de mãe pelos seus filhos. E o salmista ainda diz, mesmo que a mãe abandone os seus filhos, um filho seu, Deus jamais se esquecerá. Deus jamais se esquecerá. A própria expressão, falar de misericórdia, falar de amor, a partir de Deus, nós temos que relacionar essa experiência pensando no amor de mãe. Tanto que em um determinado momento, alguém chegou a dizer que Deus era pai, mas Deus também é mãe. O Papa João Paulo I, em pouco tempo que ele ficou do seu pontificado, 1 mês, ele afirmou, Deus é pai, mas Deus também é mãe. Deus é pai e Deus é mãe. Porque o amor com o qual Ele nos ama é um amor tão grande que nós
Não somos capazes de entender, não somos capazes de perceber. E aí alguns de vocês questionarem, e isso está muito presente hoje, talvez devido à mentalidade, ao secularismo, porque hoje tantas mulheres, às vezes têm até dificuldade de ser mãe. Eu lembrava hoje pela manhã, na missa das 11, na Europa o problema da natalidade já é um problema com o qual os próprios governos não estão sabendo como lidar. Um casal na Europa tem um filho, quando tem dois, já parece uma coisa do outro mundo. Essa mentalidade começa a entrar também já dentro das nossas realidades. E atenção, eu não estou fazendo um juízo de valor quando vou fazer, indo ao segundo ponto. Mas é importante também dizer à comunidade, quantos casais hoje, dentro das nossas comunidades, se casam, fazem as festas muito bonitas, se gasta muito, tudo isso. Mas depois, ficam 5, 6, 7, 8 anos, e não querem ter filhos. Não, padre, mas eu só quero ter um filho quando eu estiver muito bem economicamente, tiver dinheiro, tiver isso, tiver aquilo. Atenção, não estou fazendo um juízo de valor. Só para dizer que a nova mentalidade, a mentalidade do mundo de hoje está tirando das pessoas esse sublime significado do que é vocação. Sublime significado do que é uma verdadeira vocação. A verdadeira vocação se realiza quando a pessoa procura amar profundamente. E o seu amor é capaz de fertilizar a vida das pessoas. Eu não estou me referindo só à questão biológica, porque entra aqui também a questão da adoção. Hoje, devido a tudo aquilo que se usa para que as mulheres não tenham filhos no início do seu matrimônio, está gerando, e quero, se aqui tivesse algum médico da área, seria interessante, não quero ser leviano na minha afirmação, mas a gente, de um modo geral, quando compara, vê que hoje muitas mulheres, depois de certo tempo, começam a ter problemas de fertilidade. Muitos casais. Eu não sei a causa, mas é um fenômeno com o qual nós hoje, na experiência pastoral, já nos deparamos. E depois precisam fazer tratamento 3, 4, 5 anos. Não é geral, mas estamos vendo já dentro das comunidades esse fenômeno. É certo? É errado? Como eu disse, não estou fazendo um juízo de valor, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que celebrar o Dia das Mães é a gente também ter a oportunidade de chamar a atenção da comunidade, glorificar a Deus e dizer ao povo santo de Deus que é muito importante que a gente ame, que a gente valorize as nossas mães, que a gente respeite as nossas mães e que as mães sejam sempre abertas à vida e que tenham um coração generoso para amar como Deus é capaz de amar. Parabéns a todas as mães, sejam muito felizes e nós rendemos a graças a Deus, porque vocês existem em nossas vidas. Parabéns. Seu aviso: no próximo dia 19, logo após a missa da matriz, às 19 horas, nós começaremos as pré-inscrições para o 31º SEGME paroquial. Atenção, 19 de maio, já estamos divulgando. Dia 26, seremos encontro, formação para os noivos, procurar os horários, algumas outras informações na secretaria paroquial. As pastorais que preparam para a primeira Eucaristia e para a Crisma estão com inscrições abertas. Após a missa, ficarei aqui na porta principal
caso alguém queira fazer a inscrição ou fazer alguns esclarecimentos. Então vamos cantar os parabéns para as mães e que esse momento também seja extensivo a todas as mães que nós conhecemos. Vocês são um dom de Deus na vida de todos nós. Hoje mesmo eu também vou ver a minha, só amanhã estarei com ela, porque a minha missão é estar mais aqui com vocês agora. Mas também quero cantar a Deus e render graças a Deus pelo dom da minha mãe. Cantemos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe e Maria também, que os anjos te guardem para sempre. Amém. Parabéns às nossas mães, viva as nossas mães! Pessoal do dízimo lembrou também que teremos as lembranças e mensagens das mães, as vocês passam no plantão ali com a equipe do dízimo. Mais uma vez, nossos parabéns. O Senhor esteja convosco. Ele está. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, mãe da igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma semana muito feliz e abençoada. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nosso canto. Maria, cheia de graça, amor que abraça, nos chama de filhos. Maria, mãe que ilumina nossos caminhos, nos conduz a Deus.